Daniel Silveira foi preso de surpresa na semana passada. Vamos lembrar, ele não sabia que ia preso. Ele não tinha a menor ideia de que ele seria preso. Tanto é que ele tinha 270 mil reais na casa dele em espécie. Se ele soubesse que tinha qualquer chance de ser preso, não deixaria o dinheiro ali. Não só pelo fato de que iam achar dinheiro com ele. Essa é a parte que muita gente não pegou. O dinheiro é apreendido. Imagina o cara que já tá sem receber salário, perdeu o cargo de deputado, já não é mais deputado, perdeu o foro privilegiado, tá gastando uma nota com o advogado, ainda perde quase 300 mil reais assim. Não era o plano dele. O Daniel Silveira foi preso e aconteceu o seguinte. No mesmo dia em que ele foi preso, aconteceu, coincidentemente ou não, uma delação do Marcos Duval. O Marcos Duval, ele arquitetou aquilo por algum tempo, viu? E aí eu vou falar, não foi uma coisa planejada com o Bolsonaro. Tanto é que a mudança dele de versões após ser ameaçado pelo Flávio mostra isso. O Marcos Duval falou numa live que ele ia provar numa entrevista para Veja que o Bolsonaro o convidou para dar um golpe de Estado e tentou convencê-lo. Depois ele deu a declaração de que era o Bolsonaro, com mais detalhes aí, de que era o Bolsonaro e o Daniel Silveira. O Daniel Silveira o chamou para uma reunião. Ele deu muitos detalhes. E aí, realmente, essa parece a versão verdadeira. Por quê? Porque é a versão em que ele dá mais detalhes. Em que ele fala, olha, o Daniel Silveira me encontrou ali no saguão, aí ele ligou para o Bolsonaro, falei rapidamente, aí me chamou para uma reunião. Eu fui lá no estacionamento do palácio, tive que sair do meu carro, entrar num outro carro que era da guarda, porque esse carro ia passar a gente e a gente entraria sem deixar vestígios, sem precisar se cadastrar na guarita do Palácio do Alvorada. Quer dizer, ele dá todos os detalhes. Diz ele que o Bolsonaro e o Daniel Silveira falaram para ele gravar o Alexandre. Falou. Depois ele mudou a versão, depois de uma ligação que ele recebeu do Flávio Bolsonaro e muita gente no Senado naquele dia. O Senado estava lotado, porque era a primeira semana os senadores novos acabando de assumir, estava lotado também todo o Congresso Nacional de Deputados, tudo mais, todos os novos assessores assumindo também, então estava muito cheio. E todo mundo viu o Flávio Bolsonaro ligando para o Marcos Duval, e todo mundo viu o Flávio Bolsonaro gritando, e depois disso ele mudou a versão. Tá, o que acontece é que quando ele muda a versão que foi instruída pelo Flávio Bolsonaro foi uma versão que joga o Daniel Silveira na fogueira. Só ele. Bolsonaro nada, Marcos Duval nada, só Daniel Silveira na fogueira. Ou seja, você vai responder sozinho por essa aí, hein? Daniel Silveira tá preso. Ele não deu depoimento até agora. Essa é a estratégia do Alexandre de Moraes. Não deu depoimento. Por quê? Mas espera aí, Daniel Silveira. Espera, calma. Você tá preso mesmo, não tem muito o que fazer, não tem pra onde ir. Espera aí, aproveita e espera. Por quê? Porque ele tá deixando o Daniel Silveira em banho-maria, para que ele fique cada vez mais depressivo lá na prisão. Pra hora que ele falar realmente. Além disso, todos os dias o Daniel Silveira recebe a visita do advogado. Recebendo a visita do advogado, o advogado vai relatando a ele o que está acontecendo. Antes, ele tinha um advogado que era ligado ao Flávio Bolsonaro. Veja que muitos desses bolsonaristas têm advogados ligados à família Bolsonaro. É exatamente para que ninguém entregue o Bolsonaro. Parece que eles colocam alguma coisa, pegam no cangote os apoiadores, inclusive o Daniel Silveira, ex-deputados, para que eles não delatem o Bolsonaro nunca. O que acontece é que ele mudou de advogado depois. Daí ele estava numa boa relação com o Bolsonaro de fato deu indulto a ele. Às vezes que ele foi preso por ameaças que ele fez ao Supremo Tribunal Federal, não eram de crimes em conluio com outras pessoas, não tinha muito o que delatar, o máximo que ele podia falar é o Bolsonaro realmente quer golpe de Estado, coisa do tipo. E ele tinha o apoio incondicional do Bolsonaro nas outras vezes que foi preso, dessa vez não. E ele já foi avisado pelo advogado. No dia que foi preso ele foi avisado, mudaram a versão, estão falando agora que foi você, sozinho. Aí ele já ficou para pensar, peraí, mas não foi isso. Porque veja bem, eu, Thiago, não sei o que aconteceu, você também não sabe exatamente o que aconteceu, mas podemos supor. Eu sei que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. Você também sabe que ele queria e que ele tentou e fracassou. Agora, o Daniel Silveira se encontrou com o Marcos Duval e com o Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro não estava querendo a conversa, que era tudo ideia do Daniel Silveira e que o Bolsonaro estava realmente, de fato, só escutando, ideia do Daniel, hein? Não tem nada com isso, tá ok? Você acha? Não nasci ontem, você também não nasceu ontem. Sabemos que o Bolsonaro era o maior beneficiado de tudo isso, podia até ter medo de grampear o Alexandre, mas que pra estar lá na reunião, o Bolsonaro estava de acordo com o plano, até porque sabemos que eles contrataram o hacker antes. Aí,
o plano agora de toda a família Bolsonaro, arquitetado pelo Flávio, e que fez o Marcos Duval mudar a versão e dar esse depoimento à polícia. E lembre-se, o que ele falou em entrevista vale? Vale. Mas o que vale mesmo é o que ele falou no depoimento oficial. No depoimento, ele entregou só o Daniel Silveira. Agora, o Alexandre foi para a segunda parte do plano. A primeira parte era chamar o Marcos Duval para depor e pegar o celular dele. O Marcos Duval entregou o celular, lembre-se, ele entregou o celular dele porque quis. Foi voluntariamente. Foi voluntário, ele entregou o celular. Ele assinou o termo que estava entregando o celular voluntariamente. Ele mentiu para o Flávio. Ele disse ao Flávio Bolsonaro que a Polícia Federal apreendeu o celular dele. Aí a Polícia Federal mostrou a prova, mostrou o documento dizendo que não. Você entregou porque quis. Ninguém aprendeu nada, não. Ninguém nem aprendeu o seu celular. Você é senador? A Polícia Federal não vai aprender o celular de um senador da República. Sem que tenha uma ordem judicial. Aí entra nessa. Por que você deu o celular? Ele quer ferrar o Bolsonaro. Só que toda vez que ele quer ferrar o Bolsonaro, cai alguma coisa, agora ele tá com o Flávio no cangote. Não sei qual é o plano do Marcos Duval, realmente não faço ideia. Mas eu sei que ele teve que voltar atrás e que aí ele entregou o celular, que era para tentar dar outra apunhalada pelas costas, e a Polícia Federal desmentiu. Foi isso. Tá, por quê? Porque a Polícia Federal desmentiu porque os bolsonaristas vão começar a falar que isso é um abuso. A Polícia Federal pegar o celular de um senador da República. A Polícia Federal falou, não, você entregou porque quis. Peraí. Não tem essa de abuso de autoridade aqui, não. Não jogue de novo essa narrativa. Tá, agora o Daniel Silveira foi transferido para Bangu. Essa é a parte 2 do plano. Então a primeira parte é ele saber que tá todo mundo contra ele. E ele ficou sabendo, ó, mudaram o depoimento. Foi depois do Flávio falar com o Marcos Duval que ele mudou o depoimento e colocou tudo nas suas costas. E a estratégia é da família Bolsonaro, jogar tudo nas suas costas, viu, Daniel Silveira? Então a sua situação da última prisão, que deve estar passando na cabeça dele, né? Não, vou confiar que no final o Bolsonaro me salva. Esquece. Esquece. Você vai ficar preso aí, ó. Se a gente jogar a chave fora, não espere que o Bolsonaro um dia venha com uma chave nova abrir para você. Não vai. Não vai. Então, veja bem. Te deu indulto? Deu indulto, porque era bom para ele com a base dele em ano eleitoral. E aí ele podia rivalizar mais com o Alexandre de Moraes, que era parte do plano golpista dele. Tinha até a minuta do golpe depois para ele falar que o Alexandre de Moraes era suspeito, parcial. Ok. Agora não. Agora o Daniel Silveira tá tendo crise de choro todos os dias. O advogado dele falou, fascista é um negócio, hein? O Anderson Torres tá preso, o advogado falou que ele tá... Eu não lembro nem o termo que ele usou, mas praticamente que ele é ele está encostado, praticamente um lixo humano, o cara tá jogado, tá com depressão profunda, está sobrevivendo à base de remédios. E daí, não sou psiquiatra. Eu vou falar, se fosse eu o juiz, do caso, eu ia falar. Eu ia responder para o advogado, e daí? Que ele pensasse nisso antes de tentar dar um golpe de Estado. Antes de organizar ataques terroristas. Aí pensava nisso, não pensou. Tá aí, não sou psiquiatra, dane-se. O Daniel Silveira é a mesma coisa. Ah, tá tendo crise de choro, tudo mais. A vez que o Daniel Silveira foi preso da última vez, vamos lembrar, ele teve um ataque de fúria na frente das câmeras e ele começou a ameaçar de morte os ministros do STF. Aí foi preso no dia seguinte. Ok. Aquela vez aconteceu uma coisa, que era o seguinte. Tudo indica que o Daniel Silveira estava tomando anabolizantes e que aí ele ficou bravo demais, que o cara que tá tomando começa a ficar maluco. E aí ficou bravo demais. Inclusive, quando ele foi pra cadeia, a primeira coisa que aconteceu foi ele ter uma crise de depressão, que é exatamente o sintoma mais comum de quem tá em abstinência. O cara tava tomando um caminhão de anabolizante, para de tomar. Primeira coisa que dá é depressão. Dessa vez, novamente, tá aí com depressão e crises de choro. Os terroristas aí presos, os golpistas presos, tendo crises de choro, tendo um péssimo final de semana, diferente da gente. Espero que você esteja tendo um excelente final de semana. Falou!